Quando vê o seu mestre jogando, sente alegria no seu coração. O Zé de Freitas. E o Ananias mesmo. Todo o desenvolvimento meu foi através do Ananias. O mestre que eu mais convivi no meu aprendizado foi o mestre Alírio Ferreira. E segundo, o mestre de Jair Pinato, que me formou. Vermelho 27, herdeiro do saudoso mestre Bimba. O mestre Bissou, eu comecei campeão por causa dele. E outro mestre, o mestre Marlão, para mundo canto e jogo, eu admiro bastante. O mestre Luizinho, o meu mestre, e o mestre Valdenor de Santos. Por tudo que o mestre Valdenor fez, também é admirável também. Primeiro é o mestre Gigante, o cara que me formou e que me ajudou muito. Né? E o segundo é o mestre Charme, da Capoeira. Para mim tem vários, mas eu vou dar referência para mim é o meu mestre Valdenor, meu mestre Luizinho. E hoje que eu vejo muitos mestres, o mestre Ananias, que é um dos mestres mais antigos de São Paulo, que é uma referência. Tem outros mestres, quer dizer, se vou citar nomes, tem vários. Mas hoje mesmo são esses aí. Maromba, lá da Bahia, de Feira de Santana, e o mestre Badá, que hoje é meu mestre, e foi o meu primeiro mestre aqui em Santo André, e na verdade foi o meu primeiro mestre dentro da academia. Meu mestre, principalmente, que é ele que me ensinou tudo que eu sei, tô com ele desde que eu comecei, nunca tive em outro lugar. Do que eu busquei, assim, mestre Pastinha, eu acho que eu tenho assim, uma admiração. Assim. Dois mestres. O mestre Hermes, que foi meu mestre, que eu me formei com ele. O mestre Valdenor, né, que é conhecido mundialmente aí, uma pessoa que ninguém tem que falar do trabalho dele, que é... Aí, na realidade, três, né? Tem o mestre Gladson também, que tem um trabalho fundamental aí na capoeira. Olha, eu escolhi muitos trabalhos do mestre Valdenor, do mestre Zé de Andrade, a mestra Sônia. Olha, dois mestres que são referência para mim é o meu mestre, o mestre Valdenor e o mestre Gladson, que ajudou muito na época que eu participava de campeonatos brasileiros como técnico. À primeira vista foi o mestre Luizinho, foi o primeiro capoeirista que eu vi, que eu via na rua andando, vestindo roupa de capoeira. E através dele, a outra referência maior que eu tive foi o mestre Valdenor. A primeira referência é o mestre Valdenor. Na verdade ele foi como um pai para mim. Atuou até na educação, tirou aquele período que eu tinha na rua, que eu ficava à toa, e aí me trouxe para o esporte, me abraçou e me encaminhou nessa profissão dentro dessa especialidade de capoeira. E o outro eu tenho o mestre Gladson, que é uma pessoa que eu tenho muitas saudades, faz tempo que eu não vejo, quero mandar um abraço para ele. E foi um cara que trabalhou muito a parte técnica quando eu fiz parte do grupo que disputou o Campeonato Brasileiro Interescolar. Mestre Luizinho, mestre Valdenor, minhas referências, porque foi assim onde eu cresci, né? Onde eu cresci na capoeira, meu pai mostrando para mim, eu nasci criado dentro da capoeira, né? Meu pai mostrando para mim educação, forma de como se comportar, se um dia eu fosse ser um capoeirista, qual é a posição, qual é a postura que eu deveria tomar, né? Então, meu pai me mostrou toda essa forma, a forma de me dirigir às pessoas, com educação, como vou visitar uma academia, como é que você vai se dirigir, de repente, a um mestre ou até um aluno, né? Então, agradeço muito meu pai por isso, né? E o senhor por ter feito essa repercussão da capoeira aqui na cidade. Não só na cidade, mas do que o senhor está fazendo. A capoeira na escola, né? Que entrou pela luta, que o senhor ainda está lutando ainda muito por isso, né? Mas é uma vitória que o senhor é vitorioso por isso, né? E a capoeira daqui conta muito, para mim, eu falo para todo mundo que é a história que muitos mestres fizeram também, mas quem fez a história do trabalho, a capoeira da cidade, os primeiros projetos e tudo acontecer, isso foi o senhor. Então eu sempre me espelhei muito na forma do senhor cantar, na forma que o senhor se expressa, a forma de lidar assim, com as pessoas, de conversar, da comunicação. Eu sempre não aprendi a fazer, mas eu sempre reparei isso. Está fazendo melhor até. O meu mestre, o mestre Luizinho, um cara excepcional.
sempre me orientou, né, tanto na vida particular quanto na profissional. É um cara para mim que grande pessoa, praticamente um pai assim pra gente na academia. Né? Outra pessoa foi o meu tio, né? Meu tio sempre, desde de criancinha, sempre tive referência nele como trabalhador, bastante trabalhador ele e tal. Então... Mestre Valdenor, mestre Badanai. Eu tenho 2 mestres que eu admiro muito e até hoje e gosto muito nas minhas carreiras, do meu conhecimento que eu tenho na minha pessoa, mestre Valdenor e mestre Zé de Andrade. Em primeiro lugar eu tenho meu mestre Valdenor, da Nova Luanda. É uma grande referência para mim, que para mim foi um pai, eu toda a vida chamei ele de pai e eu considero ele como um pai, sempre considerei. Então o mestre Valdenor, você foi uma grande referência, tudo na capoeira e foi. Música, em cantar e jogar, e o trabalho, a educação que pregou para mim e que pregou para muita gente, que pregou e prega para muitos capoeiristas. Então, meu mestre Valdenor é uma grande referência. Fora meu mestre, eu tenho o finado Corvão, da Cruzeiro do Sul, do Rio de Janeiro, que foi uma grande referência para mim. Nossa, um segundo paizão de capoeira, Corvão, e finado mestre Leopoldina também do Rio de Janeiro. Mas o primeiro, meu mestre, Valdenor Silva dos Santos, né? E meu avô de capoeira, mestre José Andrade. São referências. Porque a capoeira me deu oportunidade daquele menininho franzino e sofrendo chacota, bullying quando criança, aquele menino que morava lá na Vila Helena, em Santo André, que todo mundo dava risada. A capoeira deu a esse menino a oportunidade de rodar o Brasil, conhecendo grandes mestres. Então tem muita referência. No que diz respeito, alguns mestres com que diz respeito à cultura da capoeira, alguns mestres com que diz respeito ao jogo em si, né, à luta em si. Então eu tive muitos mestres, né, que eu poderia citar o nome, além do meu mestre Valdenor e do meu avô de capoeira José Andrade, eu poderia citar mestre GG, no que diz respeito a cântico e toque do birimbau, mestre Corvo, mestre Nacional, mestre Joel, né, mestre Miguel, né, que também foi referência para mim, apesar, né, de ser assim, uma pessoa que todo mundo falava que ele era muito briguento, muito brigão, mas a gente tinha uma referência. Mestre Miguel, mestre Ananias. Então nós tivemos na musicalidade também, porque eu sempre gostei da música da capoeira e procurei me aperfeiçoar nisso. Nós temos as referências, né, mas as 2 pessoas mais importantes para mim, né, além dos amigos e companheiros que eu tenho hoje, como mestre Pelé e outros companheiros aí, a referência para mim é meu mestre Valdenor Silva dos Santos e meu avô de capoeira José Andrade. Nossa, mestre Valdenor, obrigado. Você sabe, mestre Valdenor. E um capoeirista de grande assim, de referência, tá? É o mestre Gladson. Foi ele que me ajudou muito em matéria de técnica, de conhecimento. Hoje eu devo também ao mestre Gladson. Para mim é o mestre Valdenor, que eu me formei, que para mim é uma grande pessoa, como amigo, como mestre. E o mestre Bimba, né, que foi o precursor de tudo. Primeiramente o mestre Valdenor, né, que foi o iniciante, mestre José de Andrade e o mestre Gladson, que me auxiliou muito nas minhas competições. A referência sempre foram os mestres que eu passei, sim, mestre Pinguim, mestre Travesseiro e mestre Carapau. Foram minhas maiores referências dentro do grupo. Mestre Moraes, mestre Cobra Manso e mestre Ananias. Tenho como referência 2 grandes mestres, mestre Valdenor e mestre Itapuã, não é? Poderia citar outros, sim, claro. Né? Mestre Gladson, mestre Brasília, mestre Burguês. O Zé, o Giló e você, sabe? É os 3 mestres que a gente sempre se debatemos, né? Como amigo e tal, e a gente andou junto. Mestre Faustinho e mestre Bimba. Então eu venho do meu mestre Zezinho, me iniciei com ele, mas aí eu tive mestre Valdenor, o próprio mestre Luizinho, convivi muito.
mestre Besouro Nicomédio, aí eu estou falando dos mestres da cidade, mas eu sempre fui um aluno aplicado e observador, e eu entendo que para mim, eu acho que para o mundo do aprendizado a hierarquia é tudo. Então acho que todos os mestres têm que ser respeitados e observados para que você se torne aí um ser humano melhor. O mestre Andrade, o Valdenor e a moçada que eu deixei para trás aí, como Raiz, Primeiro Passo. Os dois anos de frente da capoeira. Primeiro, meu mestre Carioca, que me ensinou a capoeira, né? E segundo, o mestre Valdenor, que para mim é uma referência de capoeira, que para mim não tem igual. Isso é a minha referência. Olha, em primeiro lugar eu tenho o meu mestre, José Roberto Badanai. Foi o que ensinou a ter essa disciplina. E em segundo lugar é o mestre do meu mestre, mestre Valdenor dos Santos, que ele é uma referência para toda a instituição benguela, como atleta e como pessoa. Olha, eu sou suspeito a dizer, mas os dois nomes eu diria Valdenor da Silva Santos e o outro Valdenor da Silva Santos, mas outro nome. Pelo trabalho que fez, o João Francisco da Silva, o meu colega, e o Celso, que está falecido, e o Celso de Moura. Está na minha vida que eu nunca consigo, mestre Bimba, né? Mestre Pastinha. Eu só tenho dois mesmo, porque é quem me ensinou. Obrigado. A pessoa que foi meu contramestre, hoje é falecido, mestre Joãozinho da Paranauê. Primeira referência, o mestre que me ensinou foi o mestre Valdenor, com quem eu aprendi a capoeira e todos os elementos da cultura africana no Brasil, da cultura negra de modo geral. E uma segunda referência é o mestre Canhão, aluno do mestre Bimba, que foi uma pessoa muito importante na minha vida adulta de capoeira, que me deu uma oportunidade, que me orientou a ser um profissional da capoeira. Que tinha, quando a gente tinha treino, de repente falava assim, fulano de tal chegou aí. E ela era estreita. E no fundo do vestiário é onde ficava a roda. E você olhando de frente para a roda, à esquerda tinha uma porta de aço, onde abria-se quando tinha roda. E quando essa pessoa chegava, abria aquela porta, porque geralmente alguém voava. Tinha uma chapa cruzada que esse senhor fazia, hoje senhor, né? Que é o seu mestre Valdenor. Quando ele chegava lá em uma chapa cruzada que ele batia, a gente voava fora da roda. Então esse é um capoeirista que eu tenho como referência na minha trajetória de capoeira. E no final de 76 eu tive contato com o mestre Paulo e fiquei com ele até ele voltar para a Bahia. Esse seria a segunda pessoa que eu tenho a referência pela postura dele, pelo jeito dele lidar com a capoeira e passar a capoeira para os alunos. Paulo dos Anjos. Senhor Paulo dos Anjos, mestre Paulo dos Anjos. O meu mestre é o mestre Luizinho, e sempre esteve em todos os momentos, desde quando eu comecei a capoeira até hoje na minha vida, em tudo, sempre me incentivou ao estudo, a trabalhar, sempre me incentivou a essas coisas. Então, ele é o principal, é ele. E outra pessoa que eu sempre me espelhei também para fazer no jogo é o mestre Galo, né, lá de Osasco. Eu vou falar aqui o mestre Valdenor, que está aqui, que eu acho que foi o mestre que eu passei mais tempo com ele na minha adolescência. Né? Acho que comecei com ele com 14 e estou com ele até hoje, vamos dizer, a gente não tem muito contato hoje, mas entendeu? É meu mestre. Obrigado. E outro que eu passei muito tempo da minha carreira com ele foi o mestre Gladson, né? Que toda a minha carreira esportiva, ele foi meu diretor técnico, né? E é só dois, mas eu gostaria de falar do mestre Zé de Andrade também, que foi meu mestre também, foi mestre do mestre Valdenor, você entendeu? O mestre José de Andrade, um grande mestre, tive a honra de conhecê-lo no tempo dos meus dois mestres, mestre Lindor, mestre Canário, e o outro foi o mestre Valdenor, que tive a oportunidade
Tive o prazer de estar também, né, participando das coisas que aconteceram dentro da federação, das competições. Aprendi muita coisa de competição, de campeonato com o mestre Valdenor. Não é à toa que eu levei lá para fora também as regras das competições que eu aprendi com ele, né? Os cursos que eu tive lá dentro, levei para fora, para o Chile, onde eu fiz 6 campeonatos lá em Santiago do Chile. Foi muito bom mesmo. Fiz um seminário muito legal de arbitragem lá. Aprendi muito com o mestre. E estou levando isso até hoje junto comigo. É que seria o meu mestre, Luiz Roberto Carioca, e o mestre que eu considero o mestre Timbu, né? Um é o mestre Valdenor. O outro, o mestre Andrade. Esse é o meu mestre, cara que me deu muita força. E foi quem me ensinou meus primeiros passos. Sim. Capoeira. Que é referência para mim é o meu mestre Valdenor, que eu considero muito, que é tricampeão brasileiro de capoeira, me ensinou, me orientou, tudo que eu sei hoje em dia foi através dele que eu aprendi, né? Tenho muito respeito, muito carinho pelo meu mestre. Vou citar só meu mestre, só, por enquanto. Mestre José Andrade e mestre Valdenor. Obrigado. São referências desde quando eu me conheço por capoeirista. Um dos mestres assim, que foi uma referência muito grande foi o mestre Badanai, eu não posso negar isso, né? E tem o mestre Zé de Andrade também, que é uma pessoa, para mim, que foi um exemplo. E o mestre Valdenor, porque sem o mestre Valdenor, acho que a maioria dos formados não teria essa ramificação que tem hoje. Porque, na verdade, todos passaram pela escola Nova Luanda, na época. Boa parte. Então, a maioria deve uma satisfação assim, muito grande assim, ao mestre Valdenor, porque ele que foi que deixou a pessoa na trilha certinha da capoeira de hoje. Então, na minha visão, é essa daí. São as pessoas, você falou duas, mas eu citei o mestre Valdenor pelo fato dele ser o mestre desses mestres que me inspiraram também na época. Né? Olha, sem dúvida nenhuma, meu mestre Luizinho, uma grande referência. Eu tive o prazer de conhecer vários capoeiristas, e mestre Zé de Andrade, mestre Valdenor, fui apadrinhado pelo mestre Maurão. Digo que essas pessoas realmente são referências para mim. Se eu falar em mestre, não tem como não pensar em mestre Bimbo e mestre Pastinha, porque realmente, para mim, eu sei que é 2 homens, mas para mim foi meu pai e minha mãe de capoeira. Eu tenho que dar valor primeiro para o que me ensinou a gingar, praticamente, quem me pôs na minha vida de capoeira, que é o meu mestre Mocinho. Meu mestre Cezinho e mestre Valdenor. Posso justificar? Pode, vontade. Mestre Cezinho, com todo respeito também, eu tenho a mestre Pingão, foi o meu primeiro mestre de capoeira, mas mestre Cezinho conseguiu me conduzir até a formatura e me ajudou num processo muito importante, que era o processo de adolescência, de transição de jovem para formação enquanto homem, né? E mestre Valdenor, por ser irmão, tio de capoeira, por ser irmão de capoeira do meu mestre, mas sobretudo pelas suas diversidades, por ser um mestre que tem uma cabeça muito mais aberta, vai muito mais além. Um dos primeiros mestres, inclusive, é jogar capoeira fora da roda de capoeira. Isso eu acho muito importante, eu tenho como espelho. Não só a questão da formal, do método de ensino, mas outras formas de jogar capoeira. Então, por isso que eu tenho essas duas referências. O mestre Marcos, né, que quem me indicou, quem me ensinou boa parte da capoeira, o restante eu fui aprendendo com a vida já depois de formado, né? Então, mas a base é a minha linhagem mesmo, é a minha linhagem de onde eu nunca saí. Mestre Valdenor. Mestre Andrade, né? Temos o mestre Luizinho, né? Meu mestre de capoeira, que me ensinou a viver. O mestre Valdenor dos Santos, o mestre que eu iniciei a capoeira. E eu não posso deixar de citar o mestre Gladson, que é um dos que eu mais leio os livros para me ajudar na minha carreira profissional. O mestre Gladson, que é um mestre que uma referência muito boa. Eu tenho o mestre Valdenor. Nossa, obrigado. Né? E o mestre Dramião. Eles são, eu não falo o contrário, né? Não falo em qualquer lugar. São pessoas que eu cresci na capoeira,
através dessas duas pessoas, porque as duas pessoas me apoiaram, mestre Valdenor e mestre Damião. Formado do mestre Travesseiro. Travesseiro, que é formado do mestre Carapau. O mestre Luizinho, que eu iniciei com ele, né? O mestre Badá, que hoje eu treino com ele. Aí tem, né, meus avós, que é o mestre Valdenor, o mestre de Andrade. Eu gosto muito do Hermes também, me espelho muito nele, assim. O mestre Canário, que pelas conversas, pelas quais tínhamos, o senhor, né, é claro, e o mestre Timbu que me formou. Sem dúvida, meu mestre, o professor João Moreira, o mestre Pelé, graças a ele, eu estou aqui, eu tenho esse trabalho, o Negro Du existe. Então, eu agradeço a ele, tá, por tudo que ele me ensinou e me ensina até hoje. E o mestre Valdenor, que, graças a Deus, é um grande capoeirista, treinou meu mestre, hoje me orienta, né? E sem falar na bagagem dele, eu me espelho muito. Então, eu comecei como mestre Pantera, né, de Diadema, e o outro mestre foi o que eu estou agora, o mestre Pantera aqui de Santo André. O primeiro meu mestre, né, que eu iniciei a capoeira com ele. Quem que é ele? Meu mestre Charuto, né, que é Marco, mestre Marcos. Uma que eu não gostava de capoeira, não sei se é porque eu não conhecia, né? Mas eu não gostava do jeito que o pessoal lutava. Aí depois que eu vim a treinar com ele, que ele me mostrou como que era a capoeira, a realidade da capoeira, foi aonde eu comecei a gostar da capoeira e estou até hoje onde eu estou. Em relação às minhas referências na capoeira, nesses 45 anos eu tive muitos ídolos, mas eu acredito que as pessoas principais são o mestre Andrade, que é a pessoa com quem eu comecei a capoeira e me formei, o mestre João Ferreira, da Associação Primitiva, em memória, e na minha formação esportiva eu tive a importante contribuição do professor mestre Gladson de Oliveira Silva, que foi meu técnico nos campeonatos paulistas e brasileiros. Meu mestre que é o mestre Lindouro, né? Tem um mestre que eu tenho uma grande consideração por ele, que é teu amigo, teu aluno. É o Canário. É o Mestre Lindouro, o Canário. A gente tem muito, né, mestre? Claro, se eu for falar claro. vários, mestre Gato, mestre Charuto, que era um puta do mestre, Avanildo, entendeu? Andrade, pelo amor, entendeu? Então tem muitos mestres, né? Você, né, mestre? Obrigado. Não posso negar que é o meu mestre, né? Quando foi com quem eu comecei, né? E com quem, graças a Deus, eu cheguei a me formar professor e hoje sou formado mestre, né? Outro mestre de grande referência na minha carreira, que eu posso dizer, é o mestre Cigano, né? Tenho dois mestres que admiro muito. Não vou falar do meu mestre, o mestre Suhai, meu pai, seria suspeito de falar. Vou falar do mestre Valdenor Silva dos Santos, meu ídolo, meu bisavô de capoeira, um cara que não só foi um grande capoeirista, como formou os melhores capoeiristas que eu pude conhecer e vi falar. E se digita, se vê na internet, pela questão educativa, mas principalmente pela questão esportiva. Mas Valdenor escreveu um livro, escreveu 2 livros, escreveu livros que puderam trazer para a minha formação, trazer conhecimentos que eu jamais conseguiria ter tido simplesmente na roda da capoeira. Então ele foi um pensador também, legal? Um filósofo na capoeira. Para mim, meu ídolo e meu padrinho, não só de capoeira, como batizado também em igreja. Um outro ídolo que eu tenho é o mestre Gladson de Oliveira Silva, o Papa da capoeira dentro da educação. Foi ele que introduziu a capoeira na Universidade de São Paulo, na USP. Na década de 60 para 70, ele começou esse trabalho. Também fez um trabalho esportivo, foi presidente da entidade. Teve o seu trabalho, sua contribuição, sua parcela. Mestre Valdenor é adivino depois desse trabalho. Mas Mestre Gladson escreveu um livro do engenho à universidade, resgatou todas as brincadeiras de rua, a maioria se transpôs para a capoeira. Isso aí revolucionou a minha capoeira.
escreveu um segundo livro também, muito legal, na mesma ideologia, questão da motricidade da capoeira. Então, eu destaco esses dois mestres, os magos da capoeira. O mestre Valdenor, além do grande capoeirista e de tudo isso, mas o artista, sim, é o que nos despertar, o instrumentista, o cantador, que são essas coisas que me encantaram na capoeira e me levaram, né, pro caminho com a música, né? Que é essa coisa que eu encontrei dentro da capoeira, e não necessariamente um grande jogador de capoeira tenha isso, né? Essa expressão artística, no caso como eu senti, e tantos outros, como, né, o mestre Luizinho, que foi o mestre, né, em que eu me formei, o próprio mestre Maurão, que é o meu parceiro de trabalho, né, vindo da mesma escola, né, Então, acho que, sem dúvida, são referências, essas pessoas que realmente estiveram perto de mim, né, no qual eu tive a sorte de passar pela vida dessas pessoas, elas para mim, né, o mestre Andrade, que foi meu primeiro mestre de capoeira, também de Santo André, mas, sem dúvida, esse trabalho com a família onde eu mais me identifiquei, onde eu fiquei, né, na Nova Luanda, sem dúvida, vocês são grandes destaques, assim, vamos dizer, na minha formação. Olha, eu tive um mestre só, e basta, que eu não trocaria por nenhum outro, tanto é que eu estou há 27 anos com ele, mestre Hermes. Cara, não vou nem falar muito, senão emociona. Mas, assim, ele pra mim, como capoeirista, o que eu sou hoje, eu devo a ele. Porque eu sou muito crítico. Quando você treina, igual no meu caso, vai coincidir de eu escolher o melhor. Então você fica muito crítico com as outras coisas quando você vê. E o Hermes, ele é muito profissional. E assim, quando eu digo mestre, e é fora da capoeira também, porque ele, como homem, cara, ele me ensina todo dia. Então, primeiro é ele, segundo o mestre Valdenor, né, que fez toda essa família crescer também, a Nova Luanda, que virou Alujá, Benguela, Mandinga, Volta ao Mundo, Luandaê e por aí vai, né? O mestre Valdenor também. Primeiro, o mestre Pelé, né? Mestre João Moreira, que é profissional de educação física, foi o que me incentivou a cursar o curso de educação física através da capoeira. Segundo, o mestre Valdenor, que foi o primeiro que me ensinou, são duas referências que mostraram para mim a capoeira de uma outra maneira, não de uma maneira marginalizada, mas de uma maneira educacional e cultural. O mestre Valdenor, né, que é uma referência na minha formação, né, por ser daqui do ABC, e a capoeira aqui no ABC, em Santo André, sempre foi muito forte, por causa da vivência, né, de sempre competição, né, dessa parte de treino mesmo da capoeira, né? Não se pratica capoeira treinando capoeira, né? Não brincando de capoeira como a maioria faz. E isso é uma grande diferença. E nós aqui no celeiro, né, de Santo André temos exímios capoeira, o mestre Valdenor sempre à frente dos trabalhos de competição, o mestre Gladys é uma outra referência da capoeira, né? A capoeira escola, a capoeira treino, a capoeira esporte, eu acho que a nossa referência é essa. E o meu mestre, né, o mestre Alípio, é uma referência para mim, né, que se não fosse eu começava lá com 7 anos de idade e eu não teria essa oportunidade, não estaria fazendo o trabalho que a gente faz, trabalho junto com a federação, com os mestres que sempre tiveram esse trabalho da federação. Né? Aí tem outros mestres, né? Tem o mestre Zé Andrade, tem o mestre Pinati, tem o mestre Alemão, que em São Bernardo era o grande competidor aqui de São Bernardo, que é na região. Me ajudou muito, e parte da educação deles é o mestre Valdenor. Tenho orgulho de ter formado 2 homens de verdade. Eu de garoto entrou na capoeira e até hoje eles continuam participando de eventos ainda. E tem muito orgulho deles participar de capoeira hoje. Eu não tive nenhum trabalho. Não tive nenhum trabalho porque já vieram com berço já. Ah, mas você me ajudou muito. Devo parte da educação deles a você.
o mestre Valdenor. E a capoeira, né? E a capoeira, lógico. Mas é o toque do gunga que me embola, que me faz voltar no tempo nas cantigas, conhecendo as histórias dos mestres antigos.